Atos no capítulo 16, versículo 6, hoje vai ser um sermão punhal. Do versículo 6, apenas o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Eu quero falar com você rapidamente como aprender a lidar com as questões da vida. Repita após mim, por favor: aprendendo a lidar com as questões da vida. Você sabe que a gente, quando atinge uma certa idade, a gente começa a mensurar melhor as coisas. A grande questão é que a nossa vida é tão breve, que quando chega o tempo que a gente fica muito experiente, a morte já está batendo na nossa porta. A morte já está, né? Geralmente experiência tem a ver com cabelos brancos ou a falta deles. Experiência tem a ver com cérebro tonificado, mas músculos mais cansados. Por quê? Porque a experiência da vida é assim. A gente vai crescendo, aprendendo, e a gente vai vendo inclusive como é que a vida é breve. Então por que a Bíblia está aqui e qual é o nosso papel? Quanto mais rapidamente nós aprendermos aquilo que Deus tem nos ensinado, mais rapidamente nós vamos usufruir de tempos melhores. O problema é que tem pessoas que ficam esperando chegar à estação certa para poder ter a experiência correta. Por exemplo, eu não preciso pular do prédio para saber que morre, ok? É só você entrar no YouTube, caras que caíram do prédio, vai lá, tu vai ver um monte de cara pulando do prédio. Mas pasmem vocês, tem gente, Andréia, Peterson, que quer ter o vento do rosto, quer sentir a sensação de liberdade, de pular, quer ter a própria experiência, e tem na cabeça dele a esperança de que com ele vai ser diferente. Você sabe como é que uma pessoa começa a ter um relacionamento com droga? Porque na cabeça dele, no inconsciente dele, ele diz: aquele cracudo que está ali, parecendo um esqueleto humano, todo sujo, todo porco, é porque aquele cara não sabe usar como eu vou saber. Eu vou saber usar e parar na hora que eu quiser. Você sabe como é que um camarada entra num relacionamento extraconjugal? Ele tem a idiotice, a ideia idiota, e diz assim: eu sou mais inteligente do que qualquer um, eu não vou ser apanhado, a minha família não vai ser destruída, as minhas finanças não vão ser perdidas, a minha índole não vai para a vala, eu não vou ser conhecido como alguém que deu errado. Não, comigo vai ser diferente, eu consigo, eu tenho o pulo do gato, eu sei o que fazer. Na verdade, se a gente aprender a fazer uma contabilidade observando o cenário dos outros, a gente pode se precaver, a gente pode se permitir não viver o mesmo problema. Então, eu quero rapidamente dar uma pincelada sobre algumas coisas que nós conversamos em mensagem por mensagem, e eu não fiz aqui um plus das mensagens não, são coisas diferentes, mas eu quero caminhar na mesma direção daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Repete novamente: aprendendo a lidar com as questões da vida. E tem coisas que eu quero que você entenda que vão ser pessoais e intransferíveis. Não tem como você viver as experiências dos outros, você vai ter que viver as suas. Mas é lógico que por osmose, não sei se essa é a palavra certa, por osmose, você pode, a partir de pensar, a partir de você projetar a sua, porque senão depois não adianta chorar. Você tem que aprender, e eu quero que você comece já com algo que eu tenho certeza que nós não gostamos, e sabe o que é?
aprender com os nãos. Com os nãos. Porque o não é pedagógico. Por incrível que pareça, nós aprendemos muito mais com os nãos do que com os sims da vida. Porque se a gente aprende só com os sims, a gente só aprende pelo viés errado. A gente tem que saber que tem coisas que não podemos fazer, tem lugares que não podemos ir, tem coisas que nós não podemos tocar. Mas nem sempre na vida tem uma caveira cruzada dizendo não ultrapasse, nem sempre tem. Mesmo sabendo que, mesmo tendo, tem gente que ousa em acreditar que vai subir num prédio, num poste de alta tensão e vai roubar fio sem morrer eletrocutado. Mas ainda assim, a gente precisa entender que tem questões da vida que não vai ter nenhuma sinalização, Big João, não vai ter nenhuma sinalização não. Você vai ter que ser sábio. Diga, eu preciso ser sábio, para você entender o não. Eu tenho convicção, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou começar de mim, diácono Wallace. Eu vou começar comigo, eu não vou usar ninguém. Se Deus tivesse colocado nas minhas mãos as coisas que Deus tem colocado agora, se Deus tivesse me projetado há alguns anos atrás, como tem me projetado agora, provavelmente eu estava no inferno. O não de Deus é pedagógico. E eu preciso que você entenda uma coisa. Quando Deus te diz não, não é porque Ele está te rejeitando. Quando Deus te diz não, não é porque Ele odeia você. Quando Deus te diz não, não é porque Ele não quer que você dê certo. Não, Ele quer que você aprenda. Porque todo não de Deus tem um sim embutido depois. Se você entender o não de Deus no momento certo, se prepare, que você vai estar preparado para viver em outro tempo, em outro nível, porque o sim vai chegar. Aí você vê que todo mundo diz amém. Quando eu falei aprendendo com os não, não teve uma mão que levantou e disse o não de Deus. Na verdade, criança, você pode observar, quando você chega para criança, ela tem noção, Leandro, de percepção de realidade. Tu fala, ela vem, vai botar a mão no negócio e fala, não mexe. Para quê? O não atrai. Você vai encontrar ela disfarçando assim, ó, querendo botar a mão. Você sabe que o Floquinho, um cachorro que Deus mandou para me treinar, para me testar lá em casa, para me testar. Ele não aprendeu, não sei o que aconteceu com ele. Só sei que por isso que a Bíblia diz: ficaram de fora os cães. Eu não sei o que acontece. A Lília já treinou ele desde que ele chegou lá. Eu lembro um dia que a Lília estava até meio azeda comigo. Eu preciso te dizer isso, eu só te elogio. Vou falar, estava azeda comigo. Marquinhos, não sei o que. E eu também lá, também azedo lá. Daqui a pouco passou o Floquinho. E eu lembro que ela estava, Marquinhos, não sei o que, não sei o que. Ele passou, fez xixi no pipi dog. Ela, parabéns, bebê. Fez xixi no pipi dog. Toma um biscoito. Ela falou, está treinando. Ele esqueceu. Só falta um lugar para ele fazer xixi lá em casa. Na minha cabeça, só falta. É a única coisa que falta. Eu já estou com medo de eu cochilando. E agora, semana passada, aí a Lília sempre tem uma tese. Ele está chateado. Aí eu falo, eu não bato. Não pode! Feio! Não faça isso! Você acredita que ele já aprendeu o que é não? Que ele faz assim, ó. Fica assim, ó, para mim, ó. Quando eu vou limpar o xixi dele, Glorinha, sabe o que ele faz? Ele fica assim, ó, olhando. A Lília sai com Sofia, porque o cachorro é da Sofia, mas quem cuida sou eu e a Lília. Na hora que a Sofia só sabe fazer o negócio com ele, é a melhor maneira dela cuidar dele. Quando a gente obriga ela a limpar as coisas dele, que é teu cachorro, limpa. E ela aprendeu que ele é um shih tzu, mas ele tem um espírito tem dia que ele fala, eu sou um Doberman. Aí a Sofia tem um negócio de brincar com ele, que ele fica, corre para lá e tal. Eu falo, isso é um encosto, mas deixa quieto. Elas saíram,
Tu acredita que ele foi no meu quarto? Gente, entrou na minha privacidade. A Lília sempre fala que é quando ele está chateado, é quando ele está. Isso aí, eu estava lá, comeu, dei comida, botei na ração dele um franguinho desfiado, que aí ele come. Fiz carinho. Daqui a pouco eu vi ele se retirando. Daqui a pouco ele entrou, 2 toletes de cocô no tapete do nosso quarto. Eu falei com ele: não pode. Adiantou? Não, porque o não é atrativo. Você sabia que nós temos uma tendência a querer aquilo que não podemos fazer? Pode observar, a gente quer. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho sempre foi o que, Érica? Parece mais verde. Você compra o avião a jato Delta 500.000 Z. Aí você fala: estou no topo do mundo. Aí vem um cara, no outro dia compra o Delta 500.000 Plus. Sabe o que tem gente que fala: que isso? Não, aí não. Por que eu não tenho? Você precisa entender isso para você colocar suas emoções em dia, gente. Vocês precisam entender, não dá para ter tudo que a gente quer. E sabe por que Deus não dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer? Porque Deus, Ele é o gestor do tempo. O tempo é funcionário dele, e ele sabe o momento. Ele não quer que a bênção que vai chegar na tua mão se transforme numa maldição. Então Deus vai dizer não, fique tranquilo. O não dele é para te proteger, e quando chegar o momento que você estiver pronto, pode ter certeza que aquilo que você precisa vai chegar nas tuas mãos. Você precisa se entender com isso. Lembra Caim e Abel? Olha que coisa muito louca. Gênesis no capítulo 4, dois vão oferecer um sacrifício. A Bíblia vai dizer que Caim oferece dos frutos da terra e Abel da sua criação. Deus aceita Abel e a sua oferta, e Deus recusa a Caim primeiro e a sua oferta. No entanto, para Abel, que Deus aceitou a oferta, Deus não fala absolutamente nada. Agora, para Caim, que ele rejeitou a oferta, ele vai chamar Caim e vai perguntar: Caim, está chateado? Por quê? Caim podia ter falado: porque o senhor não aceitou minha oferta, conversado com Deus. E Deus provavelmente, já que estava abrindo o diálogo, ia explicar para ele: é porque você não me deu da tua primícia. Abel me deu da primícia, você deu o resto. Da próxima vez, melhore a tua oferta que eu vou aceitar. Mas não, Caim está, me deu não. Está pensando que Deus desiste? Deus vai insistir: Caim, se você fizer o bem, você não vai ter a paga disso. Olha Deus tratando didaticamente. Caim, o teu desejo está debaixo do teu domínio. Você pode dominar sobre essa vontade de fazer bobagem que você está aí. Caim, o pecado está deitado já na tua porta, pertinho de bater. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado? O próximo passo vai dizer: por causa do que você fez, você vai ser maldito. Entenda que às vezes Deus não dá o que você quer, porque até às vezes o que você quer é certo, mas não é prioridade. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos ensinar as famílias das igrejas, né, aos pais, a ensinar os pais a dizer não para os filhos. Eu dei atendimento, não vou falar em qual contexto, nem quem, nem onde foi, para você não pensar que foi aqui, para você pensar se foi aqui, se foi em Niterói, se foi na Monte Oreb, foi um lugar. Eu sei que uma mãe chegou para mim e falou assim: pastor, olha, eu estou numa luta com meu filho, uma luta, e meu filho, pastor, agora cismou de fumar maconha. Ele está fumando maconha direto agora, pastor. E aí eu preocupado com esse menino, porque eu falei: esse menino daqui a pouco vai ser assaltado, daqui a pouco ele vai entrar numa furada, correndo risco, e a gente correndo risco. Então eu falei: fulano, a partir de agora você fuma aqui em casa, na minha frente. Só que, olha só, que você não vai fumar na sala, no lugar que eu não quero essa bagunça de maconha não. Você vai fumar só no seu quarto. Ela falou: né, pastor, porque pelo menos aí eu falei: ué, e como é que o bagulho chega na mão dele? Ela falou: ele compra, mas outro dia ele ia te contar, eu até descobri aí que tem um delivery.
Eu falei: a senhora virou traficante. Qual o problema de você dizer para um filho que ele não vai fumar na tua casa? Qual o problema de você dizer para o filho: aqui dentro da minha casa não vai fumar, não vai cheirar? Ah, então eu vou embora, some daqui. Mas não, meu filhinho, das minhas entranhas, pelo amor de Deus, filho não manda em você. Você vai ser responsável pelo futuro desse filho. A Bíblia vai dizer: corrige a criança com vara, para você tirar a loucura dela. Tem tanta criança que está ficando louca, adolescente, mandando nos pais. Mãe agora trocando, brigando com o marido por causa de filho. Casais se separando por causa de filho. Pelo amor de Deus, onde está a tua cabeça? Ensina esse garoto que a vida não tem tudo na nossa mão. A gente tem que aprender. E esses filhos fracos é porque nós não estamos ensinando eles a conquistarem absolutamente nada. Ah, meu irmão, fala para teu filho aí, se ele estiver perto: eu vou te dar uma coça hoje ainda. Fala para ele. Se você tem um filho grande, é bom que ele aguenta soco, aguenta. Ou se não, treina jiu-jitsu com ele. É uma boa oportunidade para você bater politicamente correto. Até Jesus recebeu o não do céu, gente. Lembra? Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O dono do céu orou: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, olha o não aqui: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E sabe o que Deus falou para ele? Não tira o cálice. Você não é melhor do que Jesus. Se até Jesus aprendeu a conviver com os nãos, qual é o nosso problema, gente? Vai ficar bicudo. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não quando alguém te oferece um serviço escuso. Você tem que aprender a dizer não. Mas todo mundo faz, pastor, né? É o esquema lá. Aí se eu não entrar, eu fico até amaldiçoado. A pessoa não vai. É melhor você ficar sozinho e com Deus, porque com Deus você é a maioria em qualquer batalha. Não negocie a tua integridade. Repita: preciso aprender a receber ou não. Isso aí. Diga para quem está ao teu lado aí, com o maior sorriso, diga: não. Diga aí para alguém: não. Ninguém gosta disso, né? Você vê que não tem uma mão levantada, não tem ninguém. Boa essa palavra. Não, eu também não esperava isso, até porque é não mesmo. Nós precisamos aprender com as nossas frustrações. Você sabia que todos nós em algum momento vamos nos frustrar, gente? Eu quero que você saiba que ter dinheiro não vai te livrar de ter frustração, ter poder não vai te livrar de ter frustração, ser cheio do Espírito Santo não vai te livrar de ter frustração. Você vai ter frustração porque faz parte desse mundo. A gente acreditar em quem não devia ter acreditado, a gente investir em quem não devia ter investido, a gente fazer uma coisa que deveria ter feito, é até o certo, mas a paga disso não é aquilo que nós esperamos. Nós precisamos aprender com as nossas frustrações, temos que lidar com elas. Você quer ver uma coisa? Pensa uma coisa de doido aqui. Moisés, pensa na situação. Esse cara foi escolhido por Deus desde o ventre. Deus poupa ele, e ele durante 40 anos da sua vida vai viver no palácio de Faraó. Um príncipe, vai aprender tudo sobre o Egito, que é a maior tecnologia da época, a cidade mais poderosa do mundo. E as pirâmides até hoje apontam para o céu, e todos ficam embasbacados com a dinâmica de tecnologia que eles criaram. Embalsamamento de corpos. O egípcio era o topo da cadeia alimentar, eram os americanos do dia de hoje, daquele tempo, como os americanos são no dia de hoje. Aí Moisés, com 40 anos, vê um hebreu sendo agredido por um egípcio. O sangue hebreu dele fala alto, ele mata o hebreu, o egípcio. Depois ele descobre que já espalharam notícia, ele foge. Ele vai ficar 40 anos no deserto. Já está com 80. Quando ele está com 80, Deus aparece para ele e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés começa toda aquela novela de lutar contra Faraó. Deixa meu povo ir, vem praga, vem tudo. Tira o povo do Egito. O povo atravessa o Mar Vermelho
começa a saga, e durante mais 40 anos, Moisés lidera o povo. Um belo dia, Moisés já não está aguentando mais de raiva, porque o povo reclama de tudo. Deus fala para Moisés: Moisés, fala a rocha. Moisés vai, fere a rocha. Sabe o que Deus fala para ele? Por causa do que você fez, você não vai entrar na terra prometida. Eu não sei vocês, mas seria alguma coisa para eu surtar, pastor Alex, pelo amor de Deus. Inclusive até porque Moisés, pensa bem, Moisés tinha um relacionamento com Deus tão estreito, que quando a irmã de Moisés, Miriam, e Arão vão tentar falar mal de Moisés, Deus vai falar: o quê? Vocês estão falando de Moisés comigo? Com Moisés eu falo cara a cara. Olha o relacionamento que Deus tem com Moisés. Moisés tem um nível de relacionamento com Deus tão profundo, que um dia que Moisés desce do monte, o povo fez bezerro de ouro, está todo lá fazendo um monte de doideira. Deus fala: Moisés, eu vou matar esse teu povo. Moisés vai falar: o quê? O Senhor vai matar o teu povo? Moisés vai falar com Deus: o que os egípcios vão dizer do Senhor, que tirou o povo de lá e depois matou o povo? Eu imagino Deus falando: calma, Moisés, que isso, calma, meu Deus do céu, tu está nervoso. Tá bom, Moisés, segue o baile. Pois esse camarada, Deus fala, porque você não cumpriu um protocolo, você não vai entrar na terra. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem um dado aqui para você pensar. É só você raciocinar, para você mergulhar na confiança em Deus, de que Ele sabe porque Ele faz as coisas. Deus vai comunicar para Josué que Moisés morreu. Quando Ele vai chamar Josué, Ele vai dizer: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Deus que está falando. Então, a gente crê que Moisés morreu lá em cima, e porque não teve sepultamento, que a Bíblia diz, e Deus escondeu o corpo de Moisés. Ok? Em Mateus no capítulo 17, olha isso aqui, escute isso aqui. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em privado para o alto do monte. Ali Jesus mudou a sua aparência diante deles, e o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Só para você pensar aqui, Elias está lá no céu e está tudo bem explicado. Por quê? Porque Elias foi arrebatar. Agora Moisés, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas a Bíblia diz onde ele está. Então deixa eu falar uma coisa, pode ficar frustrado aqui, o importante é você não se frustrar na tua eternidade. Está entendendo isso aqui? Moisés pode ter tido uma frustração momentânea, mas na transfiguração, quando eles veem Jesus glorificado lá no céu, batendo papo com Jesus, está quem? Moisés e Elias. Significa que Moisés pode ter tido uma frustração momentânea, mas a Bíblia diz que a sua leve momentânea tribulação traz um peso de glória mais excelente, e é questão de tempo. Se você entender e aprender a lidar com as suas frustrações, sem deixar de adorar a Deus e seguir o que Ele tem para você, se prepare, Deus tem coisa muito maior do que você perdeu. Deus tem coisa muito mais excelente daquilo que você abriu mão. Deus tem coisas maiores para você. Moisés não entrou na terra, ok? Mas entrou no céu. A Bíblia vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua? Moisés não perdeu a dele. Deixa eu falar uma coisa, nós precisamos aprender a lidar com rejeição. Gente, rejeição é terrível. Rejeição é terrível. É muito ruim a gente se sentir rejeitado. A gente se sente um nada. É quando as pessoas olham para a gente de cima, e para mim sempre isso acontece, que todo mundo nessa terra mais alto do que eu, sempre as pessoas estão me olhando de cima. A questão é que eu olhar altivo, né? Olhar altivo. Tem pessoas que olham altivo. A Lília não vai gostar muito aqui, que eu vou falar uma coisa aqui, que ela sempre me pede para eu ter um certo critério. Não é de você, tá, amor? Fica tranquilo, é de você não. Ela falou: eu fiz um serviço para uma gravadora uma época, e eu dei milhões para essa gravadora, com o meu trabalho. Por quê? Porque eu era o produtor vocal da maioria dos trabalhos de uma grande gravadora gospel. E um dia, a dona da gravadora, eu estava saindo de uma sala e estava correndo para o estúdio, para dentro do estúdio, que eu estava produzindo um vocal lá, sempre tinha um CD importante de alguém estrelado para fazer,
falar uma coisa para vocês aqui com santo orgulho. Vocês sabiam que 70% das músicas aqui de Dormiu Pra Lá que as pessoas cantam, eu participei? Você sabia? Eu e Lília, eu de 95, Lília de 75, né? 75%. Vocês cantam essas canções, tudo isso eu estava lá vendo, caramba, quando essa canção estava sendo composta, montando vocal, organizando tudo, eu vejo isso aqui, isso muito me alegra. E nessa época, gente, era um trabalho atrás do outro, só trabalhos que vendiam milhões de cópias, então eu dava milhões de lucro. E um dia, meu caro Ricardo, eu saindo de uma antessala para ir para o estúdio de gravação, alguém tinha limpado o vidro do estúdio, que estava tão polido e não tinha aquele lacre ainda, mostrando que tem um estúdio, que a dona da gravadora chegou com o carro dela, porque era o estacionamento em frente, ela chegou com o carro dela, parou e ela desceu do carro. Eu até para cumprimentá-la, eu estava correndo para resolver a questão tudo, para cumprimentá-la, eu falei, bom dia e tal. Entrei, meti a cara no vidro. Gente, mas doeu tanto que eu fiquei zonzo, eu lembro que eu fiquei zonzo assim. Sabe o que ela fez? Ela olhou para mim e falou assim, se você quebrar esse vidro, você vai ser meu escravo, porque você não tem dinheiro para pagar. E entrou. Cara, aquele dia eu falei, meu tempo aqui está acabando. É tão terrível, eu estou falando aqui de algo que me marcou, sabe, que entre tantas rejeições que eu já tive, mas essa me marcou. Sabe por quê? Porque nem sempre o fato de você estar fazendo certo significa que você vai ser aceito. Nem sempre você se dá o melhor, você é o melhor vizinho, você é o melhor amigo, você é o melhor obreiro, você é o melhor profissional, e aí alguém te rejeita. Você precisa entender que nesse mundo a decepção com a rejeição tem levado muitas pessoas a desistirem do seu propósito. Sabe por quê? Porque uma rejeição foi uma palavra tão dura, irmã Sidneia, que a pessoa se mutila e a pessoa dorme e acorda com aquela palavra. Parece que a pessoa acorda e dá mãos dadas. Eu digo para todo mundo aqui que é obreiro aqui da Devec Niterói, todos os obreiros aqui, e eu não vou dizer do mais até o mais, não, porque todos são iguais. Eu sempre digo, esqueça o que te aconteceu, eu sou outro pastor. Vamos viver um novo tempo, vamos viver uma nova estação. Desarme-se, pelo amor de Deus, desarme-se. Eu não sei, provavelmente você tem alguma história de rejeição, tem uma história de decepção, tem uma história de vergonha. Esqueça, vamos para frente, vamos andar. Deus tem coisas maiores para a gente. Você precisa entender que até Jesus foi rejeitado, mas Ele sabia que Ele seria glorificado. Você pode estar experimentando um tempo de rejeição, mas pode ter certeza, o Deus da glória que criou os céus e a terra, que chama cada estrela pelo nome, Ele não rejeita você, Ele está com os braços abertos para te receber. Se você peca, Ele diz, não tem problema, o meu sangue lava você, purifica você de todo pecado. Se você está distante, quando você chega, Ele fala, bota um anel no teu dedo, bota vestido em você, prepara uma refeição. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita você. Deus não rejeita você. Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Ele tem uma lupa que Ele consegue enxergar coisas boas em alguém que está toda ruim, toda errada, toda ruim. Deus tem um olhar bondoso. Lembra José? Rejeitado primeiro dentro de casa. E rejeição dentro de casa é um problema, porque para onde você foge quando há rejeição dentro de casa? Ele começou a sofrer rejeição dentro de casa, a ponto dos irmãos decidirem matá-lo. E aí depois, em cima da hora, mudam de ideia, vendem ele para os ismaelitas. Tu pensa na cena, um menino jovem, 17 anos, deve estar pensando, para com ele, acabou a brincadeira, maninhos, chega de brincadeira, vamos te matar. Vai matar nada, que isso, cara, tá doido, daqui a pouco jogam no buraco. Imagina o José dizendo, está escurecendo, para a palhaçada, bora, joga a corda aí, gente, para de graça. Passam horas, eles voltam para o campo, ele fica lá dentro do buraco, escurece, daqui a pouco não tem a brilhante ideia, vamos vender ele para os ismaelitas. Quando você vê a palavra que diz, e José saiu de Dotã e foi até Tebas, é uma palavra que é dita, uma frase que é dita em 2 segundos.
No entanto, José entrou acorrentado, ou em alguma carroça, ou foi andando a pé por quase 2.000 quilômetros. É muito tempo para pensar em rejeição, é muito tempo para alimentar um ódio. Depois disso, ele vai para a casa de Potifar. Lá, a mulher de José, a mulher de Potifar, se apaixona por José, e por José dizer não para ela, ela monta um esquema, um enredo, e José agora é preso. Tu já imaginou, José, os sentimentos que estavam dentro desse garoto? É por isso que quando os irmãos dele vão chegar, José vai ter uma novela, eu já preguei sobre isso aqui. José vai ter uma novela, vai brigar com a sua mente, vai pensar em fazer mal para os irmãos, mas no final das contas, a Bíblia vai dizer que é uma coisa tão fantástica, que quando ele vê Benjamim, e quando ele, na última jogada, ele tenta prender Benjamim, colocando uma joia, colocando dinheiro, dizendo para os irmãos: eu não vou liberar o seu caçula. Ele está se reinventando, ele está se vendo no caçula. Só que a Bíblia vai dizer que nesse momento Benjamim chora, e quando Benjamim chora, José também vê Benjamim, ele se vê em Benjamim, e aí ele entende: caramba, eu estou pagando a Benjamim uma conta que ele não merece pagar. Ele está sendo rejeitado por mim, porque eu fui rejeitado pelos meus irmãos. E a Bíblia diz que então José pela primeira vez chora, e ele chora tão alto que o choro ouve em toda a casa do Egito. E aí sabe o que acontece? Só depois que José vence a rejeição, ele tem autoridade para dizer para os irmãos: ei, vocês tramaram mal contra mim, mas fiquem tranquilos, Deus transformou o mal em bem. Eu agora estou vivo, eu sou governador, e Deus está me usando para minar a fome na terra. Quando José entendeu que a rejeição não podia ser maior do que Deus tinha para ele, ele liberou perdão e ele preparou uma nova estação para a sua família. A rejeição é uma desgraça, a gente precisa entender isso. Você precisa se libertar de rejeição. Se você em algum momento se sentir muito pequeno porque alguém te rejeitou, saiba que pessoas grandes também são rejeitadas, cada uma na sua proporção. Quero que você saiba que pessoas grandes também enfrentam rejeição. Você tem que aprender a lidar com isso. Estou avançando aqui para acabar. Nós precisamos aprender a lidar com a decepção. Olha a tradução do Aurélio que eu gostei, Pastor Robson, de decepção: sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado, que representa um mal, uma desilusão, um desapontamento. Decepção amorosa. Caramba, como nós estamos enfrentando isso, gente. Eu sei que tem gente aqui que é professor em sofrer decepção amorosa. Eu anotei aqui alguns dados interessantes. Isso aqui é de uma moça, uma grande pensadora chamada Marta Medeiros, que ela vai dizer uma coisa aqui. Olha só: uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser pequeno. É difícil conviver com essa elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e de frustrações. Se você se decepcionou porque você amou alguém ou ama alguém, se ama, continue amando. Se já deixou de amar uma, ame de novo. Ame de novo. Você não tem outro jeito. Decepção com pessoas. Olha só, um sábio chinês vai dizer: quando nos decepcionamos, nos fortalecemos. Existe um grande poder em saber que algumas pessoas não conseguem mudar. Depois que eu completei 50 anos, e tem gente que tem mais de 50 anos aqui, deixa eu fazer uma contabilidade aqui. Quem aqui tem 50 anos? 50 anos aqui, ou mais de 50 anos? Tá, bom, um grande número levantou a mão, um grande número de mentirosos ficaram, tá bem? Depois que eu descobri, Repton, que com 50 anos eu estou ligando para muita coisa, mas para ter muita coisa eu não estou ligando mais também não. Estou ligando não. Tem umas coisas que eu não estou ligando mais não. Falei, estou assumindo a minha velhice. Por exemplo, a Lília fala que eu tenho uma mamadeira, que eu tomo mamadeira. Eu monto um mix de castanha
com chia, que é um super alimento, com chia, com coco ralado, com goji-berry, corto damasco, pego banana passa. Gente, vocês acreditam que eu estava em Dubai? Dubai, uma coisa que eu nunca tinha sonhado na minha vida. Gente, eu só via Dubai nos filmes do Alibaba, os 40 ladrões. Eu estava em Dubai, lá, e aí, 11 horas da noite, a gente no hotel, já tínhamos almoçado 7 e pouco, batido perna, porque de dia foi passeio, de noite era jantar, e vi aqueles prédios maravilhosos, e aí, eu cheguei lá e falei: Lília, cadê meu iogurte com meu negócio? A Lília falou: sangue de Jesus tem poder, Marquinhos, não é possível. Eu falei: Lília, eu preciso desse negócio. Eu já assumi que eu tô velho. Eu já assumi, Daniel, que eu gosto de pimenta. Eu tenho o meu kit de pimenta. A Lília entra e fala assim: nossa, tá parecendo traficante de pimenta. Tem pimenta. Outro dia chegaram, me deram, para você ver. As pessoas falam: pastor, desculpe pelo palavrão, mas me deram uma pimenta lá. Eu não posso nem falar aqui no altar o que estava escrito. Veio da Bahia. Tu sabe que o povo da Bahia é bem criativo. E aí eu falei: que isso? Tu vai comer isso? É só tirar o velcro, o rótulo. Tira o rótulo, a safadeza foi embora. A pimenta está aqui. A gente vai chegando numa idade que a gente vai, aprendendo a ter coisa. Agora, presta atenção, eu não me decepciono mais com a decepção que eu tenho com as pessoas, porque faz parte. Se eu for colocar numa fila, porque a gente sempre para os outros quer justiça, e para a gente quer o quê? Misericórdia. Quando a gente decepciona alguém: porque tu não sabe o que eu passei, você não sabe por que eu fiz isso, você não sabe porque eu roubei porque eu nunca tive chance. Que você matou? Eu matei porque eu me senti ameaçado. Agora, quando os outros fazem, a gente quer justiça. Desgraçado, miserável. Então, deixa eu falar uma coisa: se decepcionou com pessoas, diga para quem está do teu lado aí: acredita de novo, vai. Sabe por quê? Para cada uma pessoa ruim que está aí na terra, tem um justo que está se levantando. E a Bíblia diz que o justo floresce como a palmeira. Deixa eu profetizar para quem é justo aqui, anda no Senhor. Deus vai abençoar você, Deus vai sarar você, Deus vai curar. Não está livre de se decepcionar novamente, mas continua acreditando. Acredita de novo. Tu já parou para pensar? Mantém a mão levantada. Tu já parou para pensar se Jesus hoje dissesse: não acredito mais na tua oração? Quantas vezes você já falou que ia fazer isso ou que não ia fazer isso? Olha tu aí de novo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Agora você levanta 2 mãos para agradecer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se decepcionou, acredita de novo. Assim que Jesus é. Você erra, Ele diz: amanhã é um novo dia, começa de novo. Acredito que você vai dar certo. Decepção com algum projeto: caramba, pelo amor de Deus, você é tão inteligente, tem tantos empreendedores, empresários aqui nessa igreja, você tem uma mente brilhante. Hoje eu conversei com um amigo, ele falou: pastor, eu estou um pouco cansado. Ele sabe que ele está aqui. Eu estou um pouco cansado. Deixa eu falar uma coisa para você: deu errado, continua tentando. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer em quem desiste. Continua. Olha só, um sábio chinês disse uma coisa. Eu acho legal os sábios chineses, porque eu acho que eles não fazem outra coisa a não ser pensar na nossa vida. E eles têm umas sacadas fantásticas. Esse sábio chinês aqui, pastor Robson, olha só: quanto mais você se afunda na decepção, mais longe você está de alcançar o sucesso. Olha outra coisa que ele vai dizer: o fracasso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Uau! O fracasso é mais uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Olha só o que William Arthur, esse cara que eu não sei quem é, mas eu achei que é interessante o que ele disse: o preço da excelência é a disciplina, ou seja, a continuidade. Disciplina, acordar, tentar, projetar, avançar, continuar. O preço da excelência é a disciplina. O custo da mediocridade é a decepção. Não vou fazer mais não. O custo, sabe o que vai ser? Mediocridade. E por incrível que pareça para você, se você pensa que mediocridade é uma coisa ruim, não, nem é. Mediocridade é na média.
Todo mundo faz, mas você sabe que a tua mãe disse para você: você não é todo mundo. Deus não te chamou para viver na média. Deus mandou esse 86 de bilhões de neurônios na tua cabeça, com esses 13 mil filamentos cerebrais que comportam cada um uma biblioteca de 32 mil livros, porque Deus não quer que você esteja na média, Deus quer que você esteja acima da média. Meu irmão, aproveita aí, diga para alguém: amanhã você vai me encontrar em outro nível. Pode dizer para alguém aí: amanhã a gente se vê em outro nível, em outra posição, em outro degrau, em outro estágio. Eu falei isso ontem, estou repetindo de novo, porque está ardendo no meu coração. Chegaram para mim e já disseram, e eu tenho dito isso porque eu acredito, e eu tenho colocado à prova aquilo que eu tenho pregado para vocês. Eu tenho dito, vou dizer mais uma vez, e eu quero que depois do que eu vou dizer você se expresse como quiser, até porque você faz parte em 100% do que eu vou te dizer aqui agora. Estão dizendo: Niterói é uma bênção, a igreja está voando, Deus está mandando gente competente, a igreja está ganhando almas para Cristo. Eu estou dizendo para todo mundo e vou dizer mais uma vez: é só o começo do que Deus vai fazer nesse lugar. Nós só estamos começando, nós estamos na rampeira, nós estamos só no começo. Deus vai fazer coisas poderosas, Deus vai fazer a gente subir de nível. Eu não estou falando para hiena, eu não estou pregando para cachorro, eu estou falando para águias aqui, eu não estou falando para tartaruga, eu estou falando para corças que vão correr e vão chegar onde Deus quer. Se tem alguém para acreditar comigo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda aí, se expressa de alguma forma, se você acredita no que eu estou profetizando sobre a tua vida.